3262. Sorveteria, açaí, hamburgueria, Summer. 0778. Ao lado de Deus, felicidade é o que há. Tem agora é a hora daquele quadro esperado, aquele quadro, né? Tia Su tava sumida, mas voltou. Vamos entrar aqui com a transmissão ao vivo na página especial na página da Tia Su. Nós vamos entrar aqui que agora Tia Su já está aqui. Esse Deus é maravilhoso, Juninho. É a hora do Tia Su Responde. Quadro Tia Su Responde, com a psicóloga infantil, doutora Suelen Priscila. Bom dia, bom dia, bom dia, Tia Su! Bom dia, pessoal. Bom dia, meus queridos ouvintes. Que saudade estar aqui na Rádio Expressão FM com o nosso querido Fred Silva nas manhãs de sábado. Estamos fazendo por Skype, né, Fred? Isso. E hoje conseguimos estar aqui diretamente com vocês. A Tia Su veio passar essa semana aqui em Montes Claros, em atendimentos. Por que você estava sumida desse tanto aqui do Nortão? Tô lá no frio, né, Fred, de São boa, Paulo. Tô fazendo meu mestrado em Educação Especial. E aí, nesses momentos, eu estou fazendo o programa de lá, né, por Skype. E nesse semestre, a gente já divulgou que o programa vai ser feito com temas relacionados à educação especial, né, devido a terem vários profissionais renomados lá na Universidade Federal de São Carlos, como o Dr. Nassim, que vai entrar aí com a gente. O Dr. Nassim ouve a gente? Ouço sim, Sueli. Tá ouvindo, pode falar. Bom dia, Dr. Nassim. Obrigada por aceitar o convite. Bom dia, Sueli. Bom dia a todos e a todas que estão aí no bem. Doutor Nassim, se você quiser liberar a sua imagem aí no Skype, a gente pode jogar aqui na transmissão, viu, querido? Ok, eu estou com o vídeo ativo aqui. Tá. Então daqui a pouquinho vai abrir a tela do vídeo ativo aqui do doutor Nassim. E aí nós vamos poder jogar a imagem dele aí. Isso, nós estamos aqui regulando os equipamentos. Mas a Tia Su pode conversar com o doutor Nassim enquanto isso, por gentileza? Então, pessoal, esse tema, como já foi divulgado aí no Facebook, várias mães, né, vários pais de crianças com autismo ou com atraso no desenvolvimento têm nos procurado para saber qual é o tipo de terapia adequado, devido a existirem vários tipos e os pais ficarem um pouco perdidos nesse contexto. E aí eu chamei o professor Dr. Nassim para estar aqui com a gente hoje, tirando algumas dúvidas dos pais. Vou falar um pouquinho quem é o Dr. Nassim. O professor Dr. Nassim possui graduação e mestrado em Ciências da Computação e doutorado em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos. Foi bolsista FAPESP de pós-doutorado em Análise do Comportamento. Atualmente é professor e vice-chefe do Departamento de Psicologia da UFSCar, ministra disciplinas nos cursos de Licenciatura em Educação Especial e Graduação em Psicologia e atua como pesquisador colaborador do Instituto Lamier, que é o instituto lá da UFSCar, né, que pesquisa na área do autismo. E ele orienta projetos no programa de pós-graduação em Educação Especial da UFSCar, inclusive é o meu orientador do mestrado. Serve como editor associado do International Journal of Behavior Analysis and Autism Spectrum Disorder e do Europe Journal of Behavior Analysis e como revisor do Analysis of Behavior of Verbal Behavior. Ele também participou da criação do curso de bacharelado em Tradução e Interpretação de Língua Brasileira de Sinais e é membro do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da UFSCar. Seus interesses são análise experimental e aplicada do comportamento, transtorno do espectro do autismo, comportamento verbal, equivalência de estímulo, nomeação, educação especial, deficiência auditiva e software educativo. Então, a gente está aí com a presença, né, do ilustre Dr. Nassim para esclarecer para a gente algumas dúvidas em relação à análise do comportamento aplicada, que é muito conhecida como ABA, né, que os pais sabem.
Então, doutor Nassim, a gente queria inicialmente que você explicasse um pouco para a gente o que é o ABA, o que é essa metodologia ou essa ciência que é chamada de ABA. Novamente, bom dia. Espero que todos estejam me ouvindo corretamente aí. Agradeço o convite da Tia Su. Sempre um prazer falar de autismo. Bom, a famosa ABA, análise na verdade, também está poderia ser utilizada para comportamento. Pera aí, Nassim, tá um pouquinho chiando, deixa a gente... Isso, estamos ajustando aqui. Vai lá. Pode continuar, doutor. Melhorou o barulho? Melhorou. Ótimo. Então, como eu estava falando, a análise aplicada do comportamento, a análise do comportamento aplicada, a famosa ABA, ela vem da ciência, chamada análise do comportamento, e é utilizada para a gente trabalhar principalmente comportamentos que sejam socialmente relevantes, na verdade, na vida de qualquer pessoa, né? Sim. Tem sido bastante. Nós vamos tentar aqui a comunicação com o doutor Nassim via WhatsApp, por gentileza. Doutor Nassim, a gente vai tentar fazer uma ligação via WhatsApp aqui para o senhor tentar participar do programa aqui com melhor qualidade, viu? Tia Su, continua, por favor, quando eu vou entrar em contato com o doutor Nassim. Ok. A doutora, por gentileza, pode continuar, que eu já vou conversar com ele. Tudo bem. Então, não sei se vocês conseguiram escutar o doutor Nassim falando um pouquinho da abordagem, da análise do comportamento aplicada, né, que é dentro da análise do comportamento. O que acontece? Dentro da psicologia, a gente tem diversos abordagens para lidar, né, com o ser humano. E aí dentro da psicologia tem o behaviorismo, tem a análise do comportamento, que a gente trabalha especificamente com o autismo. Mas existem várias abordagens na psicologia, como também em outras profissões também tem vários tipos de tratamento e tem os que são direcionados ou não, né, pro autismo. Na psicologia, a abordagem mais adequada e comprovada cientificamente é a análise do comportamento aplicada, e tem os outros profissionais que às vezes a gente necessita de uma equipe multiprofissional, né? Tem o sono, o TO, integração sensorial, tem vários outros profissionais que precisa de ver se é necessário ter esse tipo de terapia ou não, né? Porque às vezes a criança, além do autismo, pode ter outro transtorno associado. Então aí a gente precisa de fazer uma avaliação para verificar que tipo como que será a equipe multiprofissional dessa criança. Mas a análise do comportamento, ela... Conseguimos, Fred? Ela é abordagem comprovada cientificamente. Eu tive a oportunidade de ir nos Estados Unidos, conhecer alguns centros de autismo lá, que são totalmente voltados para esse tipo de metodologia e que funciona muito bem, né? Inclusive, as crianças com autismo lá são diagnosticadas pequenininhas, têm a intervenção precoce, já entram na instituição, algumas, a maioria gratuitas, né, para as crianças americanas, e assim tem esse tratamento todo direcionado. Doutor Nassim, ouve a gente agora? Doutor Nassim, pode falar agora, nós estamos aqui com o senhor. Ok, bom dia novamente. Eu não ouço muito bem a Tia Su, acho que está um pouco... Você está me ouvindo? Oi, está me ouvindo agora? Está me ouvindo? Oi, eu estou te ouvindo legal. Está te ouvindo, doutor Nassim, pode falar. Eu acho que você pode voltar à primeira pergunta mesmo, porque houve uma falha na transmissão. Isso. Pode falar, doutor Nassim, estamos te ouvindo, meu amigo. Tá ótimo, obrigado. Vou retomar então a primeira pergunta da Suelen, que era em relação ao que é o ABA, ou Análise do Comportamento Aplicada, que vem do termo em inglês, né, Applied Behavior Analysis. Tá, ok. Então, a análise do comportamento aplicada, ela vem da ciência da análise do comportamento,
e se preocupa principalmente com comportamentos que sejam relevantes para as pessoas em geral, mas ultimamente tem sido dada grande ênfase para o trabalho com pessoas com o TEA, né, com o transtorno do espectro do autismo. E basicamente a ideia é que a gente, em função de comportamentos que estão adequados, nós apresentamos o que se chama leigamente de recompensa, mas na área a gente vai chamar isso de reforço, né? São os princípios do reforçamento. E sem dúvida tem dado e tem trazido bastante melhora na qualidade de vida dessas pessoas. Acho que é isso, minimamente. Sim, Nassim. E quais são essas evidências, né, que a aba é efetiva para o tratamento do autismo? Por que o pai deveria procurar essa terapia específica? Na aula mesmo que a gente teve da especialização, a gente viu que tem mais de 200 tipos de terapia. Como que o pai deve se guiar para buscar esse tratamento? Perfeito, Suelen. Eu acho que a principal característica que garante a aba como um tratamento efetivo é exatamente a questão de que há pesquisa por pelo menos 50, 60 anos na área. Então, pode falar. Então é o que a gente costuma dizer que é um tratamento baseado em evidências. Então não é um tratamento que surge a partir do nada ou de alguma moda recente. É realmente algo que vem sendo feito há muito tempo, isso falando cientificamente. No dia a dia também, em questões quando a gente lida com pais ou com terapeutas que trabalham diretamente com essas pessoas, a gente tem notado também que há uma grande melhora na vida, na autonomia, questões de comportamentos sociais e de linguagem, e ao mesmo tempo há o que a gente também acha que é importante, que é a redução de alguns comportamentos que acontecem em excesso, quando eles atrapalham a vida do indivíduo, como as estereotipias e ecolalias, e logicamente, comportamentos que a gente vê não é 100% das crianças, né, em função da grande variabilidade do espectro, mas a gente observa também comportamentos autoagressivos, agressivos a outras pessoas, destruição de material. Eu acho que a análise do comportamento aplicada dá conta de resolver esses problemas, mas lembrando sempre que há necessidade de ter paciência e persistência. Eu acho que essas são duas regras importantes. Com certeza, né, Nassim? Tem todo um processo, não é possível ser de um dia para o outro, né? Toda essa evolução e mudança no comportamento da criança. Em relação a esses profissionais, porque é tão difícil encontrar, agora está sendo melhor, né, devido à especialização aí mesmo do Lamier, mas há poucos profissionais habilitados. Como que é isso em relação ao Brasil? Essa análise do comportamento do Brasil ainda está ligada diretamente a cursos de psicologia. Então, o que a gente tem tentado fazer é levar essa ciência e essa forma de intervenção a outros profissionais, né? Desde profissionais da saúde, como fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, logicamente pedagogos da área de educação, educadores especiais, psicopedagogos. E a gente tem uma fórmula atual, que é o da especialização. A gente tem preparado aí mais de 300 pessoas já, mas ainda o alcance ainda não é tão grande quanto a gente queria. Mas acho que em algum momento a gente vai conseguir ter bons profissionais distribuídos por todo o Brasil. Eu acho que essa era a consideração sobre o que a Suelen comentou. E é importante que quando os pais procurarem esse profissional, ou mesmo professores, escolas, que garanta que eles tenham a formação adequada para atuar nessa área. Não é uma área simples. Se a pessoa não tem a formação adequada, ela pode inclusive piorar o quadro do cliente, né, da criança, do adolescente sendo atendido. Em relação à formação, é justamente isso, porque
ainda são poucas especializações no Brasil, né, doutor Nassim? Então, os pais têm que buscar muito esse tipo de profissional capacitado, né, especificamente nessa abordagem, para que tenha um trabalho efetivo. Doutor Nassim, eu tenho uma pergunta aqui para o senhor daqui a pouquinho, viu? Você pode responder, Tia Su. Tem uma pergunta do amigo ouvinte aqui para o senhor, viu, doutor Nassim? Mas pode responder, Tia Su. Vai lá. Eu acho que a gente acabou esse tópico já. Beleza, então. Podemos responder a pergunta? Vamos lá, então. Olá, tenho um filho com autismo. Com 3 anos e faço diversos tipos de terapia. Seria ideal ficar em uma só? Ou vai fazendo um monte? O que o senhor aconselha, doutor? Essa pergunta é recorrente e é muito importante, viu? A primeira coisa em relação a essas múltiplas terapias, que eu acho que é uma coisa que é ruim, inclusive para a família, e certamente para a criança, é que a família tem que primeiro, praticamente o dia todo, levar essa criança de um lugar para o outro. É verdade. Então isso não é bom para a família, inclusive em termos de gastos, mas principalmente para a criança, essa transição de terapias diferentes e distintas nem sempre fica muito claro para a criança. Então não há garantia nenhuma que essa diversidade vai ajudar. Na verdade, vai ajudar, né, no caso, a criança, né? Exatamente. O que a gente tem percebido é exatamente o contrário. E temos sugerido, essencialmente, que haja uma terapia só, e, de novo, a terapia ABA é que tem se mostrado mais adequada em todos esses casos. Tá certo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem mais perguntas. 99137-1997. Estamos aqui, ó. Eu tô aqui nessa câmera, doutor Nassim aqui e Tia Su. Vai, Tia Su. Tá bonito aí. Tá todo mundo bonito aqui. Vai, Tia Su. Então, Nassim, outra dúvida muito recorrente dos pais, que os pais têm me perguntado, é em relação à efetividade da terapia para as crianças já adolescentes. Porque, às vezes, né, com a dificuldade do diagnóstico de antigamente, as crianças começam a terapia mais tardiamente e muitas ainda não falam. Então tem a dúvida, será se meu filho vai falar? É possível ele falar com a terapia mesmo começando de forma mais tarde? E que contribuição a terapia poderia trazer para o meu filho, ele começando já na fase da adolescência? Eu acho que o essencial dessa pergunta, Tia Su, é o seguinte: nós, seres humanos, aprendemos a qualquer momento da vida. Isso não é diferente para uma pessoa com diagnóstico de TEA. Então, mas certamente, isso a gente vem defendendo bastante, quanto mais precoce o diagnóstico e mais precoce o início da intervenção, certamente os ganhos serão maiores. Principalmente porque quanto mais velho, especialmente se a pessoa não tem a linguagem ainda, ela acaba desenvolvendo outros comportamentos que não são necessariamente adequados, como comportamentos autolesivos, mesmo as estereotipias. Mas, a qualquer momento, é importante que essa pessoa entre em intervenção comportamental para que a sua vida possa, sem dúvida nenhuma, melhorar. Sim. E outra questão muito recorrente dos pais é em relação à questão do PECS, que é um sistema de comunicação por troca de figuras, né? E aí, alguns pais questionaram se esse sistema ele é baseado na análise do comportamento e se é de fato efetivo para iniciar de forma mais tardiamente. De maneira geral, lembrando inclusive o próprio manual diagnóstico do autismo, um dos critérios é o atraso ou a não aquisição da linguagem e da interação social. O PECS, ele vem resolver um problema de quando a criança, por algum motivo, ainda não emite sons, ou sons audíveis, sons legíveis, inteligíveis. Então, eu acho sim que o PECS, né, a comunicação por troca de figuras, ela vem resolver alguns problemas, principalmente os de comunicação, lógico, né? O PECS, ele tem uma base científica no comportamento verbal, que também está dentro da análise do comportamento. E o importante é os pais e profissionais entenderem que o PECS, apesar dele não ter
como objetivo a linguagem oral, ele não impede que ela aconteça. E, inclusive, ele proporciona situações em que a linguagem oral pode acontecer. Então, do meu ponto de vista, o PECs é importante, tem bastante literatura dizendo que ele funciona. Eu aconselho, mas apesar disso, se for possível instalar a linguagem oral, ela é mais útil para a criança em função da nossa própria comunidade. Certo, doutor, é o seguinte, tem outra pergunta aqui para o senhor, doutor. Meu filho tem muitos comportamentos agressivos, principalmente na escola. Ele bate nos colegas e na professora. Como eu vou proceder com esse menino que está batendo em todo mundo, doutor? Essa situação é complicada, né? A criança acaba ficando isolada dos coleguinhas, não tem a chance de desenvolver interações sociais, participar de brincadeiras. Então esse é um assunto bastante complicado. Mas, de novo, não há uma regra, não há uma mágica, nada disso que vá simplesmente eliminar esse comportamento. São comportamentos também tratáveis pela análise do comportamento aplicada, e é isso que a gente sugere, um terapeuta especialista, capacitado, e que vá trabalhar esses comportamentos nos diversos contextos em que essa criança está inserida. Na escola, na casa, lugares públicos. Então, o importante é isso, é que a intervenção comece, seja feita de forma tempo, né, doutor? planejada e adequada. Demanda um tempo. Então, às vezes o pai está com muita ansiedade, o pai quer um imediatismo das coisas, talvez ele comece a comparar o seu filho com o filho dos outros, ele começa a pesquisar na internet, e às vezes vê um post lá, meu filho também tem um autismo dentro do seu nível, dentro do espectro autista, e o filho de fulano já conseguiu passar essa fase, ao meu ponto de vista, ainda está um pouco atrasado ainda, e gera uma ansiedade, às vezes tristeza, às vezes problema na família, mas tudo é com muito amor, com muito carinho, demanda um tempo para ter o progresso, não é isso, doutor? Perfeito, perfeito. Além de tudo isso, vou insistir nessa coisa, apesar de parecer uma coisa meio chata, o profissional adequado, bem treinado, bem formado, sempre vai ajudar. E o que você falou é interessante, nessa coisa de comparar o meu filho com o filho do vizinho. Isso, doutor. Essa é uma coisa interessante, porque às vezes a família tem o primeiro filho, né? Isso. E não tem um outro filho para comparar o desenvolvimento. Então, às vezes, observar o filho do vizinho vai te dar dicas se seu filho já tem algum atraso, ou já está desenvolvendo comportamentos inadequados. Mas é isso, é muita paciência, trabalho árduo, e tudo vai dar certo. Maravilha! Fala, Tia Su! Tudo bem, pessoal? Então, quem quiser mandar mais perguntas, pode mandar pelo WhatsApp 991 37 1997, 91 37 1997, ou ligar aqui ao vivo, falar com o Dr. Nassim ao vivo, 3212-2025, 3212-2025. Doutor Nassim, então indo para outro tema um pouco polêmico, é a questão da inclusão, né? Da inclusão do autismo na escola regular. Eu tenho vários pacientes e várias mães que questionam e que se angustiam quando elas têm o filho, né, com autismo clássico, com autismo grave, e a criança não dá conta de acompanhar, ela fica na sala de forma agitada, levanta o tempo todo, quer sair, se incomoda, né, com o barulho. Como que seria esse tipo de inclusão ou de adaptação? Seria possível estruturar algo da análise do comportamento aplicada na escola? O que o senhor pensa a respeito disso? Esse é um dos temas mais delicados na área da educação especial, né? Não só para crianças com autismo. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é como que essa inclusão funciona e tem funcionado atualmente no Brasil. As diretrizes propõem determinadas ações, mas que nem sempre são possíveis de serem seguidas. A formação profissional em determinados locais ainda não é adequada, mas essa é uma outra questão, talvez mais política. Em relação à criança com autismo na inclusão, a primeira coisa é que há a tal da variabilidade dentro do próprio espectro.
Algumas crianças vão se adaptar tranquilamente e vão ter um desempenho adequado, interação social com os coleguinhas, tudo vai correr normalmente. Outras crianças precisariam passar por um processo de preparação para poderem se sentir bem e poderem responder de forma adequada a esse contexto que é novo, que é rico, que tem muita estimulação. Então, a minha sugestão sempre é essa, que esse aluno seja preparado para estar numa situação de inclusão em sala de aula. Doutor Nassim, é o seguinte, às vezes as pessoas, elas não sabem, a Tia Su me ensinou que no quadro Tia Su Responde, que o autismo tem seus espectros e com o tratamento ele pode até ser reversível. E isso é um sucesso muito grande, gera uma esperança. Como é que estão as pesquisas hoje em dia, na opinião do senhor, os estudos? Porque nós sabemos que o conhecimento ele se multiplica, ele cresce a cada dia que passa. E o que nós temos de avançado em pesquisas, até mesmo internacionais ou nacionais, sobre essa questão do aspecto autista, por gentileza? Perfeito. A primeira coisa é que a gente ainda não tem a pílula mágica, né? Para tomar e curar o autismo. Esse é o desejo de todos, né? Mas uma coisa é certa, o indivíduo nunca sai do autismo. O que pode acontecer é que ele desenvolva tantos repertórios adequados que ele vai ter uma vida autônoma, independente, inclusive produtiva para a sociedade. Mas o mais importante sempre, que eu digo inclusive para os meus alunos, é acreditar que qualquer indivíduo, inclusive indivíduo com autismo, tem condições de aprender e de melhorar em muitos aspectos. Alguns vão chegar à presidência do Brasil, outros certamente não vão conseguir chegar lá. Então, o importante é manter-se fazendo e acreditar que essa criança vai chegar em algum lugar mais adequado para ela. Doutor, um amigo meu me disse o seguinte, que ele morava perto de um vizinho e achou um caso mega interessante, que foi o seguinte, doutor. O vizinho abriu um lava-jato e chamou o pessoal para trabalhar lá no lava-jato, né? Aí depois tinha um sobrinho dele lá que era autista. E o menino ficava lá no lava-jato. Aí uma vez o menino foi, observou o pessoal trabalhando, pegou o material de limpeza e foi e limpou o painel de um carro lá. Quando o tio dele chegou e viu, o tio dele nunca tinha visto em toda a vida dele tanto perfeccionismo, tanta riqueza de detalhe do painel do carro que foi limpo. Aí falou com ele, então, limpa o painel, limpa a porta. Então, resumindo a história aqui, o tio contratou esse menino autista, deixa ele caladinho com os produtos. É o melhor limpador de interiores automotivo. Do jeito dele, ele é exímio, perfeccionista. E o tio dele, inclusive, estendeu isso para outras crianças. É lógico que não são todos, mas aqueles que têm tendência a observar e copiar e fazer perfeito. Então ele pegou um modelo, que é o sobrinho dele, chegou com outro menino, e o menino observando ele, hoje no Lava Jato, a maioria dos que trabalham nessa questão de limpeza, lá de detalhes, são autistas. Então o tio descobriu que ele poderia estar ajudando essas pessoas e que são ricas nessa questão de detalhes, doutor. Interessante esse caso, viu? Que exemplo lindo que você deu. Isso é muito legal, principalmente quando a gente percebe que as pessoas, em geral, começam a perder um pouco do preconceito em relação ao autismo, né? Então esse é um exemplo realmente muito bonito. E eles, quando eles são bons em alguma coisa, eles são bons de verdade. Exatamente o exemplo que você deu. Muito interessante. Legal mesmo. Assim, outra dúvida que os pais têm muito, eles questionam muito dentro do consultório em relação a essa saída do espectro, que é outro tema polêmico, mas se eles questionam isso, com a intervenção precoce, desde pequenininho, até muitas vezes com a identificação, né, com o filho com 1 ano e meio, 2 anos, se tiver a intervenção intensiva precoce, é possível que ele tenha uma vida normal junto com as outras crianças, que ele saia desse espectro ou não? Sim, a grande questão o diagnóstico vai sempre existir.
esse indivíduo sempre vai estar dentro do espectro. O que vai acontecer é que ele vai desenvolver tantas habilidades importantes que ele vai conseguir ter uma vida bastante normal. Mas é bom sempre lembrar da grande variabilidade do espectro. Algumas crianças, principalmente, como você mesmo citou, Tia Su, se elas começarem a intervenção precoce, há uma chance muito maior de que isso aconteça. Quanto mais a gente demorar o tratamento, menos repertórios importantes a pessoa vai adquirir. Maravilha. Doutor Nassim, outra pergunta aqui da amiga ouvinte. Como trabalhar a autonomia do meu filho autista adulto para ir ao supermercado, pegar ônibus, ter uma vida social, ir à sorveteria? Tem alguma programação especial? Porque, para falar a verdade, até aqueles que não são autistas, é complicado você fazer um treinamento de atravessar a rua dentro da fase dele. Como é que é nessa questão do autismo? Isso mesmo. A primeira coisa é não acreditar que eles vão aprender isso sozinhos, né? Então, de alguma forma, alguém tem que ir lá e ensiná-los. E aí é uma dificuldade maior, porque é uma situação muito natural, em que muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Mas sim, é possível planejar, ensiná-lo cada uma dessas coisas que você citou. Atravessar a rua, subir no ônibus. E só para a gente ter uma ideia, pegar o ônibus é uma coisa tão complexa como... A primeira coisa é ficar parado no ponto, identificar qual ônibus eu tenho que pegar, identificar que porta eu tenho que entrar, apagar o ônibus, sentar no lugar adequado, identificar o lugar de descer, descer no lugar certo, na porta certa. Então, percebe, isso tudo é parte de um grande planejamento de ensino, mas sim, é possível que alguns, como você deu o exemplo do posto, que alguns aprendam por observação, outros vão ter que precisar de ajudas físicas, de dicas verbais, de acompanhamento. Pode ser que alguns aprendam em uma semana, outros vão demorar um mês para aprender tudo isso. Mas sem dúvida há como fazer, né? Desde que alguém é preparado. É o cérebro em treinamento, né, doutor? Sempre. A flexibilidade cerebral acontece até o resto da vida. Eles aprendem. Nós também somos, igual você falou, nós estamos vivendo e aprendendo. Vai, Tia Su. Mesmo. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Doutor Nassim, em relação à intensidade da terapia, os pais também questionam muito qual deveria ser essa intensidade, porque tem aquela questão muito polêmica também das 40 horas, né, do ABA semanal e toda essa intensidade. O que você acha que é possível, porque isso também é muito americano, o que é possível para o Brasil, o que seria ideal em termos de carga horária de terapia? Perfeito, Sueli. Tia Su. Ainda não aprendi a chamar de Tia Su, Sueli. A Tia Su é famosa, viu? Aqui em Montes Claros ela é famosa, viu, doutor? Aqui em São Carlos ela tá ficando também. Ela tá conquistando o Brasil. E hoje é aniversário dela. Você sabia, doutor, que hoje é aniversário da Tia Su? Não, ela não me contou. Que pena que o senhor não tá aqui, porque vai ter um churrasco. Vai ter um churrasco na casa de Dona Ivete. Fred falou que vai divulgar a minha idade. Eu vou divulgar a idade dela, viu, doutor? Eu vou divulgar a idade da Tia Su aqui, gente. E quem adivinhar vai ganhar um prêmio, viu? Novinha. Não tá nem aposentada ainda, gente. Eu vou falar 25 para não apanhar depois. 20, aí ele já chutou a dele. Quem dá mais? Quem dá mais, hein? Tia Su. Tia Su não tem ruga. Tia Su é nova, gente. Você não imagina quanto Tia Su é nova. Eita. Isso mesmo. Mas pode responder a pergunta, doutor. Tá ok. Essa questão da intervenção intensiva que a Tia Su comentou, ela é importante, lógico, né? Quanto mais tempo essa criança tiver em intervenção, melhor para ela aprender várias coisas em vários ambientes distintos. Eu acho que essa coisa das 40 horas semanais, é lógico, se a gente conseguir chegar nesse nível, excelente. Mais alguma coisa em torno de 20 ou 25 horas já tem mostrado resultados positivos para várias pessoas dentro do espectro. Outra coisa importante de lembrar é que essa criança ela frequenta vários ambientes. Escola, terapia e a própria casa. Então, desde que todos esses ambientes estejam dispostos e preparados para a intervenção, então a gente soma essas horas todas, né? Não são só as horas
necessariamente da terapia específica que vão somar para contar esse número de horas semanais. Então, desde que todo mundo esteja aí comprometido, eu acho que a gente consegue facilmente alcançar essas 25, 30 horas semanais. Legal. Tem um pai que me questionou, que me mandou uma pergunta também, doutor Nassim, em relação à questão da fala, de novo, porque a fala é algo super polêmico e buscado pelos pais, né? A primeira coisa que eles anseiam e chegam no consultório, meu filho vai falar, como que é e tal. E o filho dele já faz a terapia há algum tempo, ele está com 8 anos e não conseguiu desenvolver a fala. Mas aí os pais têm aquele medo de colocar alguma questão, algum sistema por figuras e impedir, né, e que isso impeça o filho de falar. Se você puder, por favor, deixar claro um pouco isso para os pais, porque eles têm muito esse medo de inserir algum sistema de comunicação, que seja o PECS ou que seja outro, e isso dificultar a fala, ou eles têm esse medo, né? Será que vai falar, se não vai, isso dificulta ou não dificulta, facilita? Essa é uma dúvida muito recorrente dos pais, por gentileza, doutor Nassim. Isso mesmo, Tia Su, você tá com assuntos perigosos. Super, né? Eu acho que essa questão de falar ou não falar, a primeira coisa é verificar se há algum problema mais físico, biológico, que impeça alguma coisa no aparato vocal que vai fazer com que essa criança realmente não produza som, e aí é uma questão diferente. Mas o que a gente tem visto é que sim, as crianças, em algum momento, elas passam a desenvolver fala, desde que sejam explicitamente ensinadas a fazer isso. Agora, a questão de comunicações alternativas, o que a gente mais tem utilizado é aquilo que a gente já comentou anteriormente, o famoso PECS, né, que é o Sistema de Comunicação por Troca de Figuras. Mais uma outra opção, que eu tenho tentado defender um pouco também, é o uso da própria língua de sinais, no caso do Brasil, a Libras, né, a língua de sinais brasileira. Mas o mais importante disso é que nenhuma dessas coisas impede o desenvolvimento da fala. O que elas vão fazer é facilitar e ensinar essa criança algum tipo de comunicação. E quando a criança desenvolve a comunicação, isso é muito importante, ela acaba deixando de lado muitos comportamentos inadequados e acabam assumindo essa função de comunicação. Então, eu acho que é um primeiro passo para a criança se entender como parte de uma comunidade verbal, e a linguagem, em algum momento, ela vai acontecer, porque mesmo nós usando tantas figuras quanto os sinais com essa criança autista, nós também vamos falar com ela, porque a gente é falante, a gente é ouvinte. Então, de qualquer forma, você cria muito mais estimulação e modelos auditivos para que ela possa repetir, por exemplo. Então, eu acho que nada disso tem que ser eliminado, essas coisas têm que ser trabalhadas de acordo com as características da criança. Eu acho que é isso. Tá certo. Tem que focar muito nisso, né? No desenvolvimento específico da criança, né? Ver o que ela dá conta ou o que ela não dá conta. Para estimular esse tipo de tratamento. Pode. Doutor, outra pergunta aqui. É certo ensinar aba para o professor de apoio fazer durante a aula na sala regular do meu filho? É o que a gente mais torce para acontecer. Uhum. E por exemplo, nós comentamos aqui, questionamos a questão do professor de apoio, né? Ele tem que ter um preparo, né? Então, acho que não sei se deveria ser matéria para a formação de professores também tratar desses alunos que são autistas, síndrome de Down, porque agora está sendo mais inclusivo ele no meio dos outros alunos, né? Antigamente, até hoje que ainda tem as APAI, essas coisas assim, mas hoje em dia estão sendo incluídos com o professor de apoio. Isso parece que é uma vitória. Porque a pessoa deixa de ser, poxa, você estuda onde? Eu estudo numa outra escola e não numa escola de alunos assim que, eu não vou falar a palavra normal porque não existe normalidade, né? Mas que tem um desenvolvimento mais acelerado. E esse professor de apoio deveria ser capacitado, e muito bem capacitado, porque ele que vai ser o auxiliar daquele aluno, é isso, doutor? É isso, está certíssimo, né? Esse professor de apoio, a gente vai dizer que ele às vezes assume a função de co-professor ou
ou trabalha com co-ensino, ensino colaborativo. E aí é ideal que esse profissional, primeiro, conheça essas intervenções, né, principalmente o ABA, né, a intervenção comportamental, que a gente tem defendido bastante, e principalmente que ele trabalhe junto e com o professor. Né? Não há, nesse caso, o trabalho isolado, né? Sempre tudo planejado em conjunto, lembrando das características da criança, considerando todas as habilidades que a criança já apresenta e sem dúvida, colocando uma meta de onde eu quero que essa criança chegue daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a um ano, e aí trabalhar em cima disso. Eu acho que esse papel do professor de apoio, como você diz, né, é essencial para que a gente realmente faça a inclusão funcionar. E essa é uma das nossas grandes dificuldades, né, doutor Nassim, que é todo esse tema polêmico mesmo, devido a não saberem mesmo, não ter essa capacitação específica em análise do comportamento, e aí gerar às vezes até mesmo um aumento, né, dos comportamentos inadequados da criança, por não saber como lidar, não adaptar, né, de forma correta as atividades. Né, e prejudicar a criança. Isso. Alguns, igual por exemplo no meu caso, eu vou nas escolas dos pacientes, né, busco conversar com os professores, de alguma forma montar alguns programas específicos ABA para serem trabalhados na escola. Mas a maioria das crianças não tem esse acesso direto a esse tipo de tratamento adequado, né? E o que gera um prejuízo, porque são 4 horas na escola de estimulação. Não é só socialização, né, doutor Nassim? Sim, a socialização é um dos aspectos, né? Mas a gente, em algum momento, é importante que essa criança aprenda a ler, escrever, a fazer conta, a receber troco, a dar troco, trabalhar com dinheiro, coisas do dia a dia, como tomar banho, arrumar a cama. Esses repertórios são todos essenciais, sempre pensando na autonomia, na independência. Há outros problemas, como dificuldades de sono, restrição alimentar, né? Eles geralmente é sempre essa palavra, né? Por conta da variabilidade, alguns vão só gostar de determinados alimentos, então isso tudo, todos esses aspectos têm que ser planejados e trabalhados de forma adequada. É isso, é sempre isso. Certo. Tem só outra pergunta aqui para a gente finalizar, que nosso tempo já está acabando, que os pais têm muita dúvida em relação à questão da integração sensorial. Se é possível coincidir a integração sensorial e o ABA. Os pais têm questionado isso, eu gostaria que o senhor desse seu ponto de vista. Outra pergunta que você me deixa complicado, mas sim. A única coisa que eu posso dizer é o seguinte: apesar de não conhecer muito de integração sensorial, é mais uma teoria que não tem embasamento científico. Então, eticamente, eu não posso dizer que esse é um tratamento adequado, em função de não haver comprovação científica de que ele funcione. Infelizmente, é só isso que eu tenho para dizer sobre a integração sensorial. Certo. Pode falar. Bem, doutor Nassim, eu quero agradecer aqui esse momento que o senhor nos deu aí de conhecimento. Gostaria de deixar o senhor para fazer as suas considerações finais. Inicialmente, primeiro, agradecer imensamente a chance de poder falar de autismo, principalmente, que essa é uma área que ainda é muito nebulosa para muitas pessoas, dificuldades desde o próprio diagnóstico até as formas de intervenção. As leis ainda, apesar de defenderem esse indivíduo, elas ainda não são extremamente claras de como isso deve acontecer. Gostaria que os pais se informassem melhor, para que eles não tenham nenhum tipo de crises internas na família, por exemplo, porque isso é importante, ter uma estrutura forte para quando recebe esse indivíduo que é um pouco diferente dos outros indivíduos, pelo menos em algum momento da vida. Mas parabenizo vocês por darem esse espaço para falar de assuntos que são extremamente relevantes para a nossa sociedade. Espero que a Tia Su e vocês aí da Expressão FM continuem com esse excelente trabalho e só tenho a agradecer. Muito obrigado novamente. Nós que agradecemos, show. Até a próxima. E lembrar, Tia Su, que segunda-feira o mestrado continua. Segunda-feira estou retomando. Doutor Nassim, gostaria de te agradecer imensamente, né?
pela entrevista maravilhosa que o senhor deu aqui pra gente, muito esclarecedora. Né? Vai ficar aí disponível na página do Facebook para quem quiser assistir, no nosso canal no YouTube também, Tia Su em Ação. Muito obrigada. Em breve chamaremos de novo, né, Fred? Para estar aqui conosco, esclarecendo mais dúvidas dos pais. Um abraço, um bom fim de semana. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tia Su, meus parabéns, viu, Tia Su? Quero te parabenizar. Doutora Suelen Priscila, por estar com a gente aqui no programa Show dos Bairros, né? E, Tia Su, bem, o programa Show dos Bairros só tem que te agradecer, porque desde quando você começou com a gente aqui no programa Show dos Bairros, sempre foi para nós uma honra ter você aqui, sempre foi para nós ter uma honra ter a sua participação, a sua alegria. Os ouvintes do programa Show dos Bairros agradecem, a cidade de Montes Claros te parabeniza nesse dia, viu, Tia Su? Eu vou chorar, né, Fred? Tia Su, falta palavras no meu vocabulário para externar todo o nosso amor e carinho que nós, da equipe do programa Show dos Bairros, temos por sua pessoa, por sua família. Nós temos um prazer de ter você aqui. Fica muito triste quando você está longe, está em São Paulo, que participa aí no Skype. Nós queremos Tia Su em Montes Claros, minha gente. Obrigado, viu, Tia Su? Eu que agradeço. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês nas manhãs do sábado. E semana que vem, Tia Su, você vai estar com a gente? Diz que sim, Tia Su. Semana que vem eu tô lá em São Paulo, o doutor Nassim, meu orientador. Doutor Nassim, libera Tia Su pra nós, logo, doutor Nassim. Tá certo, devolve ela pra gente. Obrigado, Tia Su. Obrigada, pessoal. Um bom fim de semana. Tá certo. Gente, pra amiga querida, o programa Show dos Bairros vai ficando por aqui, com esse quadro fantástico, maravilhoso, Tia Su Responde. Tá na íntegra aí no Facebook, facebook.com/Show dos Bairros Moc, facebook.com/Show dos Bairros Moc. Tá tudo lá. E no domingão, reprise total. Bom dia, beijos, 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 beijos. Fred Silva despedindo do Show dos Bairros de hoje. Show dos Bairros. Apresentação Fred Silva. Classe do Som, onde você encontra tudo em instrumentos musicais, acessórios em geral, equipamentos para áudio, sonoro.